Vinícius, a gente sabe que o grande protagonismo missionário, né, tem sido visto pela juventude carismática, né? Desde os primeiros, né, eventos de missão chamados Jesus no Litoral, no Paraná, e isso se espalhou pelo Brasil inteiro, né? Aqui no Tocantins, nós temos o Jesus nas praias e também o Jesus no coração do Brasil. E assim, Jesus no Pantanal, no meio do mundo, existem vários eventos missionários, né? E organizações missionárias no Brasil inteiro, protagonizados aí pela juventude. Eu queria que você falasse um pouco sobre aquele evento que aconteceu, né, no ENGE e no Congresso Nacional do ano passado, em que nós tivemos um arrastão missionário, onde os jovens foram ali pelo meio, na verdade, jovens foram nas margens, né, evangelizando, e os mais velhos ali pelo meio, cantando com as velas. Eu queria que você falasse como que isso impactou, né, primeiramente, sua vida, mas também como uma visão mais de movimento. Como isso impactou o movimento, aquele momento ali, né, aquele evento ali do arrastão missionário em Aparecida? Eu devo dizer que toda vez que eu lembro desse evento, eu fico emocionado. Não é porque Deus colocou no meu coração essa moção, essa direção. Deus me deu, inclusive, em visualização, uma imagem de como deveria ser, mas o que eu vi foi infinitamente mais maravilhoso do que era pretensão de minha parte. Sabe, no ano de propagar, a gente colocou a renovação na rua, não é? Numa Exatamente. cidade aparentemente evangelizada, mas nem tanto, não é Exatamente. verdade? Então, foi emocionante ver a juventude carismática com tanta alegria, com tanto vigor, não é, na rua, anunciando, entrando em bares, passando na portaria de vários hotéis e falando do amor de Deus para tantas pessoas que estavam ali em Aparecida, não é? A juventude não é o futuro da renovação carismática, a juventude é o presente da renovação carismática. A gente nunca pode perder de vista que a renovação carismática começou com a juventude, começou com jovens de coração aberto. A PET tinha 20 anos quando a renovação carismática, através daquele retiro chamado Fim de Semana de Duquesne, iniciou. David Manga tinha 21 anos, né? Foram os dois primeiros a serem batizados no Espírito Santo. E dos 25, só 12 tiveram essa experiência impactante. Né? Então, veja, a renovação ela começou através da juventude e assim deve ser. Né? Assim deve ser. O jovem precisa ser protagonista desse mover do Espírito chamado RCC na igreja. Né? Quando eu fui eleito, muitas pessoas falaram assim, mas ele não é muito novo para ser presidente da RCC, não é? Isso já aconteceu uma outra vez, porque em 2005, quando Marcos Volcan foi eleito, ele também era jovem, acho até que mais jovem do que eu. Né? E as pessoas ficam, às vezes, meio inseguras. Não devemos ficar inseguros. Né? O Espírito Santo quer agir de uma maneira especial através da juventude. Então, eu quero dizer que a RCC Brasil conta e conta para valer com uma juventude responsável no espírito, com uma juventude de coração rasgado na presença do Senhor, com uma juventude que vive a genuína vida no espírito, ou seja, deixa-se dirigir, deixa-se conduzir pelo Espírito Santo. Então, o que nós vimos ali em Aparecida no ano passado é uma decorrência lógica do que é renovação carismática. Um movimento cheio do fogo do Espírito, inflamado pelo Espírito, cujos protagonistas são jovens, sem prejuízo dos anciãos, sem prejuízo de todo o povo de Deus que compõe a renovação carismática. Mas a RCC ela é um movimento em que o jovem tem um lugar. O jovem tem um lugar. O momento que mais me impactou nessa experiência foi quando nós subimos a rampa e o guarda proibiu que o carro de som subisse a rampa. Então nós nos deparamos ali com a fachada, com a ala norte da Basílica, aquela escadaria, uma multidão e sem som,
como é que eu ia me dirigir ao povo, como é que eu ia conduzir um momento de oração. E sucedeu ali exatamente o que sucedeu com Pedro em Jerusalém por ocasião de Pentecostes. Não que eu tenha a pretensão de me comparar a Pedro, não é nada disso. Pedro, batizado no Espírito Santo, ele fez um primeiro discurso, né? Os pregadores até já cronometraram esse discurso gira em torno de 6 minutos de duração, né? E a partir desse discurso, 3.000 homens se converteram, sem contar mulheres e crianças, né? De certa forma, se repetiu aquele espetáculo de Pentecostes na frente daquela basílica, naquela noite fria, não é? A gente estava ali, a nossa voz não chegava nem a 3 metros de distância, mas conforme eu ia falando, o povo de Deus, sobretudo os jovens, iam repetindo em ondas a minha fala, e aquela boa nova ia se propagando por todo aquele terreno ali, aquele ambiente. A segunda onda de missão. Mas a tua missão é para hoje. Mas a tua missão é para hoje. Por isso vem, Espírito Santo. Por isso vem, Espírito Santo. Entre nós uma nova missão. Espírito. Que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Ali, no meu ponto de vista, se repetiu um pouco da experiência de Pentecostes, tal qual está narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um me ouvia a partir de um jovem, de uma pessoa que reverberava a nossa voz. E assim deve ser a renovação carismática católica sempre, não só no Congresso Nacional, mas 365 dias por ano. Eu confesso que esse momento também foi o momento mais impactante para mim, né? É claro que teve muitas coisas particulares minhas ali, onde eu abracei pessoas, né, se emocionaram e foram tocadas, né, pelo Espírito Santo. Mas de maneira geral, assim, esse momento em que você falou sem microfone, assim, foi um momento assim que me deixou. Eu lembrei muito. Eu imaginei, né? Não que eu tenha a pretensão de comparar a Jesus, mas eu imaginei como é que Jesus pregava para aquelas multidões, né? Eu falei, é dessa forma aqui, né? E foi um momento assim muito. Eu registrei tudo, né? Tá aqui no canal também. Eu fiz um vlog, né? Do Enf, do Enf, na verdade, né? E assim foi sensacional, né? Esse momento de graça. Né? Missão. 1, 2, 3. Jesus te ama. Amém. Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanharam aqui. Deus te abençoe, Jadson. Vida longa a este canal maravilhoso da graça de Deus. Amém. Amém. Amém.